Santo Agostinho não dizia à toa: o Deus que te criou sem ti, não quer te salvar sem ti. Ele isso diz porque ele sabia que Deus espera a nossa colaboração. Então aqui no livro As Confissões de Santo Agostinho, ele relata o seu processo de conversão. Ele diz assim: assim eu sofria e me atormentava, acusando-me muito, mais asperamente do que de ordinário. Isto é, ele chegou a um ponto em que ele via a feiura dos seus pecados e ele os condenava mais do que outrora. Então tem todo um processo, né? Aquilo que eu digo aqui, que normalmente um santo não se improvisa, um santo vai se construindo. Então teve todo o período de luta dele, a ação da graça de Deus agindo nele, o homem velho e o homem novo dentro dele combatendo. E ele diz: rolando-me e revolvendo-me nas minhas cadeias. Imagine, a imagem é forte, de alguém preso em correntes e que se rola e que fica se revolvendo por entre as suas correntes, querendo se libertar e sem conseguir, até que totalmente eu delas conseguisse me libertar, mas só eu estava tenuamente atado a elas. Ele percebeu que ele estava ligado fracamente, fragilmente, tenuamente, mas ligado. Isto é, a sua ligação já estava pequena. Outrora ele estava muito mais preso, agora ele estava tenuamente preso, mas preso. Continua: e vós, ó Senhor, instáveis nos recônditos do meu coração, com severa misericórdia. Olha aqui que junção aparentemente contraditória. Com severa misericórdia, duplicáveis os açoites do temor e da vergonha. Deus, com severa misericórdia, ele aumentava o meu temor e a minha vergonha, a minha repulsa àqueles pecados, e aquilo lhe aumentava o sofrimento, mas aquilo era misericórdia de Deus, uma severa misericórdia, mas misericórdia, porque se ele não mais se incomodasse com os seus pecados, eles não iriam querer se libertar. Então Deus, com severa misericórdia, aumentava o temor de se perder e perder Cristo, e a vergonha, para que eu não afrouxasse, e para eu partir as pequenas e leves cadeias que tinham ficado, a fim de não robustecerem de novo. Então, para que aquelas cadeias não aumentassem, não me prendessem mais firmemente, Deus então, com severa misericórdia, ele aumentava em mim o temor e a vergonha, a tristeza. Eu dizia dentro de mim: vai ser agora, vai ser hoje. Hoje eu me converto, hoje eu mudo de vida, hoje eu me liberto totalmente dos meus pecados de antigamente. E pelas palavras caminhava para a decisão final, estava a ponto de cumprir e não cumpria, estava a ponto de abandonar, de dizer: não, está certo, eu já sei o que é certo, eu já sei que isso é pecado, eu vou mudar de vida. Mas na hora H, voltava atrás, ficava na indecisão, e estando a ponto de a cumprir, não cumpria, já não recaía nas antigas paixões, mas estava próximo delas, respirava-as, já não caía naqueles pecados de antigamente, mas estava próximo. Percebeu? Não houve um rompimento total, ainda existia um apego, mesmo que ele não vivesse totalmente naquilo. Vamos aqui usar uma imagem. É uma pessoa
que ela sabe que tem problema com a bebida, ela não bebe mais, mas o seu barzinho, lá na sua casa, está lá com as bebidas. Quer dizer, pegue, jogue fora tudo aquilo, porque enquanto próximo você estiver, a possibilidade do pecado se tornará muito mais, será possível, provável, muito mais provável. É como alguém que tem amigos que o levam para o erro, para o pecado, e você não mais quer fazer aquilo que eles fazem, mas ainda nutre amizade com eles. Rompa. Quem ama mais seu pai e sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Rompa com aquelas amizades, porque se você ainda as mantiver, muito possivelmente você para elas retornará. Então está aqui Santo Agostinho relatando e mostrando essa realidade tão nossa, né? Quem é que já em algum momento da sua vida não experimentou isso? E ele continua: faltava pouco, sim, faltava pouco, mas faltava. Já quase a atingia e segurava, mas ainda lá não estava, nem a tocava. Eu simplesmente me mantia indeciso. E naquele estado de indecisão, de saber o que é certo e não abraçá-lo totalmente, de saber o que é errado e não abandoná-lo totalmente, ele se manteve por um tempo, se mantinha indeciso. Retinham-me preso bagatelas de bagatelas, vaidades de vaidades. Minhas velhas amigas, aqui vocês não pensem simplesmente apenas em pessoas. As suas velhas amigas, é verdade, eram também velhas amigas, mas velhas amigas também no sentido de pecados, paixões. Então as minhas velhas amigas me sacudiam a carne e murmuravam baixinho ao meu ouvido: então tu vais nos despedir? Daqui por diante nunca mais estaremos contigo? De agora em diante tu não poderás mais fazer isto e aquilo? Isto é, vais mesmo nos abandonar? Nunca mais voltarás a fazer aquilo e aquilo outro? Estás seguro disso? Tu conseguirás mesmo? Então isso, percebe, meus santos, que ele consegue apresentar numa imagem bem plástica esta realidade do pecado, da força de atração do pecado na alma de uma pessoa. E eu tenho certeza que se você, meu santinho, experimentou algum processo de conversão na sua vida, algo semelhante você viveu. E continua, diz Santo Agostinho, que o hábito dos pecados rosnava dentro dele, como um cão, como um cachorro raivoso. Os hábitos, os vícios de outrora rosnavam dentro dele, porque ele não queria abandoná-los por completo. Estava ali naquela situação que nem era totalmente de Deus, e assim feliz, e nem tinha se entregado ainda totalmente à vida de antigamente. E aí ele diz que ao mesmo tempo ele conseguia ver a casta dignidade da continência, que com serena alegria o convidava, acariciando-o honestamente, para que viesse sem receios. Isto é, ele usa aqui o termo casta dignidade da continência, mas era a graça de Deus que o chamava: vem. Mas lembremos-nos, meus santos, Deus não arromba a porta da alma de ninguém. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro e ceio contigo. Se você não abrir, eu passo.
eu vou embora. É por isso que Santo Agostinho, ele gostava de dizer: eu temo o Cristo que passa. Isto é, eu temo que ele passe e eu perca. Porque, meu santinho, você diz assim: padre, eu estou experimentando isso. Pois bem, meu santo, abra a porta, porque você não sabe se terá ainda vida, ainda há tempo para dizer: amanhã eu me converto, depois da manhã eu me converto. E se amanhã para você não houver? E se o seu dia for hoje? Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Pois bem, então diz que ao mesmo tempo ele, naquela luta, a graça de Deus não o abandonava e trazia a sua imagem o que? As pessoas, ele usa aqui o termo, ele via crianças, jovens, velhos, que tinham vivido na santidade. Em nenhuma delas, aqui, junto dela, quantos meninos, donzelas, numerosa juventude, todas as idades, viúvas, venerandas, virgens idosas, em nenhuma delas era estéril a graça de Deus. Então, e a graça de Deus, de alguma maneira, ria dele, como que o açoitando ainda mais, dizendo: então, não poderás fazer o que estes e aqueles fizeram? Isto é, veja Santa Teresinha, veja Santa Faustina, veja Padre Pio, veja São Francisco, veja Santo Antônio, veja Santo Agostinho. Eles conseguiram, a graça de Deus neles foi vitoriosa. E você também não deixará que a graça de Deus faça em você o que neles fez? Então ele também ouvia isso, Deus, com severa misericórdia, dizendo a ele: você não vai conseguir, rapaz, você vai perder, você não deixará que eu transforme você como aqueles eu transformei. E diz aqui: não é por virtude, e aí Deus diz: é porventura por si mesmo que serás santo? Não será por virtude do seu Deus e Senhor? Isto é, essa transformação não seremos nós que faremos em nós, mas Deus que fará em nós. Nós precisamos apenas deixar. Porque te apoias em ti, ficando assim instável? Lança-te nele, lança-te nele e não temas. Ele não fugirá de ti e tu não cairás. Lança-te confiadamente e ele, recebendo-te, curar-te-á. Então esta palavra dita a Santo Agostinho é também dita a nós. Isto é, se nós pensarmos a nossa conversão como fruto das nossas forças, como consequência das nossas forças, nós veremos que ela é impossível. Mas se nós pensarmos que a nossa conversão será consequência da graça de Deus, nós abriremos o nosso coração para a graça de Deus. Nós iremos pedir de verdade: Senhor, eu quero querer o que tu queres, converte-me, Senhor. Eu quero cooperar com a tua graça, converte-me, Senhor. Eu quero, Senhor, deixar que tu realizes em mim a tua obra, ajuda-me, Senhor. E diz então que diz aqui Santo Agostinho, que ele é tomado por uma chuva torrencial de lágrimas. Ele começa a chorar abundantemente, porque ele está nessa luta dentro dele. E diz: prorromperam em rios de lágrimas os meus olhos, este sacrifício era-vos agradável. Isto é, as minhas lágrimas eram agradáveis a Deus, porque de alguma maneira ele estava se abrindo à graça de Deus. Dirigi-vos, ele está falando que ele fez, dirigi-vos muitas perguntas, não estas mesmas, mas semelhantes. E vós, Senhor, até quando? Até quando continuareis irritado comigo? Está citando aqui o Salmo. Não vos lembreis das minhas antigas iniquidades,
Por quanto tempo andarei ainda a clamar amanhã, amanhã? Então ele está rezando: meu Deus, até quando eu vou dizer amanhã? Por que não hoje? Até quando, Senhor, eu vou protelar para amanhã a minha conversão? Por que não hoje? É isso que nós precisamos, isto é, dialogar com Deus, levar para a oração a nossa miséria, dizer: Senhor, não é justo que eu continue protelando a minha conversão, quando eu não sei se terei amanhã. Por misericórdia, Senhor, converta-me hoje. Eu sei, Senhor, que a minha vontade é fraca, mas por misericórdia, Senhor, fortifica a minha vontade. Eu sei, Senhor, que eu não quero de todo o coração me converter, mas do pouquinho que eu quero, faz muito, Senhor. A partir deste pouco, transforma todo o meu coração e dá-me a graça de querer o que tu queres. E diz então que em meio às lágrimas, assim rezando e assim chorando, Santo Agostinho ouve uma voz como que de uma criança. Ele diz, não sei se era de um menino ou de uma menina, mas um cântico de uma criança que dizia, que repetia: toma e lê, toma e lê. E ele parou para pensar e viu que ele não conhecia aquela canção, que não era uma canção própria das crianças, até que ele caiu em si, de que não era uma criança, mas um anjo. Era Deus dizendo a ele: toma e lê. E ele não pensou duas vezes, ele compreendeu, ele se lembrou de Antão, que um dia entrou na igreja e ouviu no evangelho: pega o que tu tens, vende, dá aos pobres e depois me segue. E Antão compreendeu que aquela palavra era para ele. Então ele foi e compreendeu que Deus queria que ele abrisse o livro dos apóstolos, as cartas dos apóstolos, e que onde os olhos dele caísse, era aquilo que Deus queria dizer para ele. E ele não pensou duas vezes, abriu a esmo, e os olhos dele caíram em Romanos, capítulo 13, versículo 13, quando São Paulo diz assim: não caminheis mais em gulodices, embriaguez, desonestidades, dissoluções, contendas, paixões e rixas, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não procureis a satisfação da carne com os seus apetites. E ele disse que aquela palavra em que Deus dizia: abandone as coisas da carne e revista-se de Cristo, trouxe ao coração dele uma paz e uma decisão que até então ele não tinha. É claro que ele conhecia esta palavra, mas agora veio com a força da graça, transformando o seu coração. E a partir daí, o processo, digamos, mais firme de sua conversão começa. E este aqui, que agora é um converso, se deixará batizar, depois será ordenado, será bispo e se tornará doutor da igreja. Meus santos, o tempo é curto, não dá para falar muito, mas eu queria apresentar este processo da conversão de Santo Agostinho, para que nós vejamos a nossa alma. Muitas vezes ficamos nessa situação de indecisão, amarrados por pequenas coisas, mas amarrados. Peçamos a Deus a graça da decisão, que nós sejamos de verdade aquele que Deus quer que nós sejamos. Peçamos a Deus que por misericórdia, por severa misericórdia, Ele não nos deixe em paz, que Ele nos inquiete o coração. Peça a Deus mesmo: Jesus, enquanto eu não estiver na Tua vontade, inquiete-me, Senhor. Jesus, enquanto eu não estiver totalmente de acordo com o Teu agrado, por severa misericórdia, não me permita a paz, para que eu não me engane, para que eu não pense que eu estou no caminho certo. Concede-me, Senhor, por misericórdia, a graça de vencer-me a mim mesmo. Não permita, Senhor, que eu entregue as minhas fraquezas, nunca seja aquele que Tu me criastes para ser. Que Deus, meus santos,
por intercessão de Santo Agostinho, nos conceda a todos esta graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.